É um prazer tê-lo aqui, seguindo as linhas que eu venho fomentando pelo Instagram, com conversas com especialistas e temáticas diversas. E agradeço a quem já está presente conosco, quem irá entrar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem intrigante, interessante, que fala desde o processo criativo, um pouco de marketing, né, um pouco de pessoas também, a nível de desenvolvimento de negócios. E eu particularmente gosto muito dessa área e dá para explorar bastante cases e tem ações bem interessantes que também a gente pode bater esse papo e você pode trazer mais assuntos aí, até pela sua vivência, né, Marcelo? Eu vou começar esse bate-papo, então, te apresentando para o pessoal e vou fazer uma projeção, uma perspectiva, e aí eu jogo a bola para você desenvolver o bate-papo. Então, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, obrigado novamente, Marcel. Pessoal, Marcel Leal, ele tem uma bagagem de 20 anos de experiência. Ele já atua em diversas áreas de comunicação, vivenciando o lado do cliente, do veículo e de agência. Desde branding a marketing direto, ele também de programação a produção de vídeos. Foi cofundador da Oposphere, startup especializada em gamificação corporativa, à frente de criação e marketing, e transformou a empresa em uma das principais referências do tema no Brasil. Eu, inclusive, num curso que eu fiz da Samsung Ocean, eu utilizei essa plataforma, bem interessante. Atualmente presta consultoria em gamificação, design e marketing digital. Então, novamente, agradeço a quem está presente conosco, agradeço o Marcel. E hoje a gente vai falar de gamificação e a importância de que é a gamificação, porque a gente fala gamificação é sobre pessoas. Por que sobre pessoas? Porque a gamificação tem um processo muito interessante de relacionamento, de trazer do ambiente dos jogos para o ambiente que não são os jogos. Vejam que jogos possuem jogadores, possuem regras, possuem recompensas ou punições, e a gente trabalha muito com a gamificação, com processos criativos, mas também com a psicologia comportamental. Por isso que é muito importante entender as pessoas. Quando a gente trabalha e faz jogos, e usa da gamificação para isso, eu já citei recompensa e punição, e um dos neurotransmissores que nós temos no nosso cérebro, no sistema límbico, é a dopamina, que justamente trabalha nessa perspectiva de ser um neurotransmissor que nos traz a motivação, o desejo, o prazer. E a gamificação tem que trazer até a desmistificação de que não é um olhar totalmente digital. Acho que com os jogos digitais veio muito disso, né, Marcel? Mas que a gamificação é muito mais que isso. E trazer de que desde daquele momento que o pai ou a mãe com o filho pequeno faz um aviãozinho com o garfo, com a colher, com a comida, né, que tem o sentido, poxa, vamos fazer um aviãozinho, come aí. Então, isso é uma gamificação, porque tem o sentido de punição ou recompensa, e também, quando você está lá comendo, almoçando, jantando, ou fazendo uma refeição, sua mãe, seu pai fala, poxa, se você não comer tudo, você não tem sobremesa. Então, também é um processo de gamificação, né? Então, no sentido de que toda essa mecânica do cérebro, Marcel, junto a trazer a questão da punição e da recompensa para os dias de hoje, você acredita que a gamificação de fato faz sentido nesse momento que a gente está vivendo, sendo que a gente trabalha a gamificação com os neurotransmissores, focados principalmente em dopamina e oxitocina, e como que isso você vê nos dias de hoje, com a pandemia, que está muito mais focado nas pessoas, no sentido de trazer o conceito de, poxa, vamos dar um tempo nas ações, vamos pensar um pouco mais. Então tem a questão do racional versus a questão do pensar como bicho, né, no instinto. De que maneira você vê isso para os negócios? E aí a gente, depois, com o desenvolvimento do nosso bate-papo, a gente traz uns cases legais aí para o pessoal. Nossa, tem bastante coisa ali nessa questão toda aí. Primeiro, obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Sempre legal bater papo sobre gamificação e sobre como a gente pode melhorar e engajar mais a turma, né?
A gamificação é uma das ferramentas, né, para isso, assim, para engajar, para aumentar a motivação, e a gente tem isso, como você falou, assim, a gente já trabalha com isso há bastante tempo. Desde criança, né, quando a gente está lá no aviãozinho do garfo ou pisando só na faixa branca de pedestre para atravessar, a gente já tem essa vontade de brincar, né? E a literatura mesmo fala que a gente, antes até de se entender como ser humano, né, antes de ter consciência, o brincar já está embutido no cérebro mesmo, né? Então a gente tem toda essa descarga de hormônios quando a gente realiza um desafio, quando a gente realiza uma tarefa, quando a gente se propõe a fazer essas coisas. E aí quando a gente vem para a gamificação hoje, né, nessa pandemia toda ali, a gente falando de negócios e tal, tem muita decisão, aconteceu comigo, não só comigo, mas com o mercado inteiro, falando de negócio agora, com o mercado inteiro, de uma decisão muito mais pelo racional do financeiro mesmo, né? Um susto. A gente toma um susto, né, na hora ali da pandemia e tudo, fala, putz, e agora que vai ser lá na frente? A gente toma um susto e acaba cortando, tendo um freio ali para ver o que vai acontecer, né? E agora, depois desses 2 meses, mais ou menos, ali de susto, a gente está percebendo que as pessoas continuam existindo, as pessoas vão continuar trabalhando, elas precisam continuar motivadas, então precisa tomar cuidado um pouco com as coisas que a gente está cortando ali na hora de motivação e tal, né? E a gente consegue, com outras ferramentas, a gente não precisa ter investimentos, não é disso que a gente está falando, não é investimentos milionários para fazer uma plataforma gigante, não é isso, mas a gente consegue olhar para as pessoas, que é o mais importante agora, olhar para as pessoas e ver o contexto dela, porque mudou, né? Elas estavam num ambiente dentro do escritório, fazendo as coisas que elas faziam normalmente e tal, e hoje mudou esse ambiente, né? Elas estão em casa, estão com outros problemas dentro de casa também, né? Com filhos, eu tenho 2 também. Então tem filho, tem um monte de coisa acontecendo em casa e a gente precisa de algum mecanismo, algumas estratégias para poder manter essas pessoas motivadas, né? Agora, dentro de casa, remotamente, né? Então você vê que nesse sentido, inclusive a gente até leu o mesmo artigo e bateu um breve bate-papo sobre, eu queria trazer agora, em relação aos meios digitais influenciando as nossas rotinas, né? Porque de fato, hoje, as reuniões remotas e o home office muito mais presente no sentido de que as pessoas estão em quarentena ou estão desempenhando atividades de casa em si, com ambientes digitais, e aí você tem os jogos e as plataformas para otimizar essas interações. Então, o que, por exemplo, fizeram com o jogo Red Dead Redemption 2, que um grupo de profissionais se reuniram num jogo que tem um mapa aberto e fizeram uma fogueira e começaram a desenvolver um bate-papo de uma maneira um pouco mais lúdica, mas também no sentido de desenvolver tarefas do trabalho. Como que você vê isso para uma tendência de incorporar, seja esse tipo de jogo, seja um The Sims para um desenvolvimento de um formato de escritório, por exemplo, que as pessoas interagem, constroem as tarefas dentro de um jogo específico, e não necessariamente essa interação que a gente está tendo, por exemplo, face a face, ou num grupo de pessoas por WhatsApp, ou um Zoom. Como que você vê isso no desenvolvimento de uma experiência, no sentido de que as pessoas estão interagindo entre si e a gente está nesse contexto? As pessoas estão achando as alternativas, né? Então, a gente precisa fazer reunião. Pô, tá chata essa reunião no Zoom, né? Será que não tem um jeito mais bacana, mais divertido de fazer? E essa, para mim, é a definição de gamificação, né? Vamos achar um jeito legal de fazer o que a gente precisa fazer. A gente precisa se encontrar, a gente precisa discutir as coisas de trabalho. Vamos fazer isso de uma maneira mais legal, né? Mais divertida. E aí as pessoas começam a buscar essas alternativas. O Red Dead Redemption é um, Minecraft também pode ser outro. Tem vários jogos de mundo aberto, onde as pessoas têm os seus avatares e tal, e elas conseguem se encontrar de alguma forma ali e conversar
de alguma maneira sobre o trabalho, tendo até um pouco de distração, não sei se é distração a palavra, mas deixar um pouco mais leve a reunião, né, para não ser aquela coisa tão pesada de trabalho, ainda mais com essa pandemia toda e tal. Mas a gente tem as alternativas, e as pessoas vão buscando essas alternativas. O que fala, e sempre buscaram, né? Desde sempre, assim, desde o comércio fazendo albinho de figurinha para completar, para ganhar uma panela. Né? Então é um jeito divertido de fazer o cliente voltar e tal. Então as pessoas começam a buscar nesses elementos. O que a gamificação traz é um pouco de estrutura nisso. Né? Entender qual que é o problema. Vamos pegar esse caso do Red Dead Redemption, por exemplo. Qual que é o problema? Pô, a gente tem que fazer as reuniões. Tem um jeito de fazer mais divertido isso? Entender as pessoas depois, né? Quem são as pessoas que vão fazer parte daquilo ali, para saber se é o Red Dead Redemption ou se é o Minecraft que vai engajar, né? Qual é o perfil dessa turma. E estruturar, fazer uma estratégia, botar alguma coisa de pé ali. Então já ficou provado, assim, do tanto que viralizou esse post, né? Eu nem lembro da onde começou ali. Começou lá fora, foi uma equipe lá fora que fez, e já está todo mundo falando de novo disso. Então, aproveitar que isso viralizou, e, pô, legal, é um caminho. Como é que a gente integra essa experiência dentro do nosso sistema, dentro da empresa? Né? Dentro de uma intranet? Né? Será que não tem um jeito da gente fazer as pessoas criarem seus avatares e irem para um escritório, sabe? Alguma coisa assim. Mas a gamificação é bem para isso, é para estruturar um pouco essas coisas que a gente já faz fazendo meio intuitivamente ali, porque a gente já tem o brincar, o se divertir junto no organismo nosso, né? Legal. Acho que o conceito de entender a problemática é muito importante, entender que existem várias ferramentas, só que o que pode valer para um não vale para outro, né? Então, entender o sistema atual de como funciona, no caso das empresas, para algum setor ou para a empresa como um todo, e escalar e otimizar esse uso de uma ferramenta ou de várias integradas para engajar o funcionário, motivá-lo e trazer novas ideias e novas frentes de desenvolvimento e atuação para novos produtos e para gerar um ROI, no caso da empresa. Eu acho que também há uma certa complexidade no quesito empresarial de entender a dinâmica do jogo, entender o contexto da mecânica do jogo e da dinâmica do jogo, porque apesar de parecerem muito similares, são complexidades diferenciadas, um no sentido que é mais para como opera a dinâmica social e a dinâmica da recompensa ou das punições, e o outro na estrutura em si da gamificação. Como que você vê essa implementação, esse processo criativo dentro de uma empresa, dentro das experiências passadas que você teve em marketing ou nesse processo criativo? Qual que é o principal desafio e qual que são os ganhos dessas áreas que são mais criativas estarem mais à frente nesse sentido de desenvolvimento? Eu não sei se é uma área, eu não sei se é um problema de área, mas eu acho que é seguir uma linha clara. Assim. Eu gosto de falar que a gente fala que entender o problema é uma etapa que não pode ser pulada. Né? A gente precisa conhecer muito bem o problema, entendendo, né, o contexto, entendendo toda a noção, a gente tendo uma dimensão boa do problema, a gente já tem meio caminho para a solução. Né? Independente se é gamificação ou não, se a gente vai olhar para a gamificação ou não. A gamificação pode ser uma das abordagens. Mas a gente pode ter outro tipo de abordagem para resolver aquele problema ali, que foi identificado. Né? A gamificação ajuda a potencializar o engajamento. Né? Então, a galera que já está um pouco engajada, a gente consegue aumentar o engajamento. Se você descobre ali, né, nessa etapa de entender o problema, a gente descobre que a galera está desmotivada por salário. A gamificação não vai ser uma solução. Né? Por mais legal que seja o jogo, a estratégia e tal, a gamificação não vai aumentar o salário de ninguém. Né? Então as pessoas vão continuar com uma raiz ali na desmotivação, precisa resolver de outra forma. Então acho que é uma questão de estrutura mesmo, de acertar o processo. Então,
o melhor jeito, né, para abordar e saber se a gamificação é um problema e como é que a gente vai avançar, o problema, se é uma solução, e se a gente vai avançar nessa estratégia de gamificação, é entender bem o problema. Mergulhar ali, e aí tem várias ferramentas que fazem isso, a gente está fazendo uma sessão de design sprint, mas tem outras ferramentas de diagnosticar o problema, né, de design thinking, tem várias outras abordagens para a gente entender e fazer essa imersão no problema ali, e saber se a gamificação é um caminho. Se a gamificação é um caminho, aí é entender quem são essas pessoas que vão fazer parte, porque aí entra um pouco do que você falou de motivação mesmo. O que motiva cada uma dessas pessoas? E aí motivar um perfil que é mais criativo ou um perfil mais, sei lá, vamos chamar de escritório, são coisas diferentes. Tem motivação, pode ser recompensa, né, como você falou. Pode ser, a gente vai usar recompensa extrínseca, né, que tem os dois tipos ali. O legal é a gente pegar a parte intrínseca mesmo da galera, né, a turma fazer aquilo porque quer fazer, porque está com vontade de fazer. E a recompensa, o que não quer dizer que, né, você premiar, fazer alguma coisa externa seja ruim, mas a gente precisa saber como é que usa. E se a gente vai para premiar, vai ter uma competição vendedor, tem muito isso, né? Vendedores, equipe de venda vai ter uma premiação no final do ano, ou a cada 6 meses, sei lá, metas e tal. Aí a gente começa a entender um pouco das pessoas, se elas são mais competitivas, se elas são mais colaborativas, e vai desenhando um pouco dessa estratégia dentro da experiência ali. E aí é testar, né? A gente vai testando. Normalmente a gente não acerta, a gente diminui o erro quando a gente faz esse espaço, né? A gente diminui a incerteza ali, bem no método científico, né, que a gente fala. A gente vai diminuindo as incertezas ali para chegar lá numa solução que provavelmente vai dar mais certo ali. Normalmente sempre aparece um ou outro furo ali, tem casos bem interessantes. Assim. É bacana. Eu acho que até esse processo da gamificação na construção de uma imagem e até no sentido cultural da coisa. Um processo criativo que eu gosto muito e ficou famoso é daquele problema. Né? Em Estocolmo eles fizeram uma ação que identificaram em uma parte específica da cidade as pessoas que utilizavam mais escada rolante do que a escada física. Aí eles pensaram no processo criativo como engajar essas pessoas a utilizarem mais a escada física e ficarem com uma saúde mais otimizada. E criaram um teclado que, quando a pessoa pisava, gerava uma música e mais de 70% das pessoas começaram a utilizar a escada física. Então, obviamente, teve uma tecnologia, mas teve uma complexidade de entender como que as pessoas poderiam se motivar mais no sentido para gerar mais saúde física, né? E nesse contexto, você tem também a questão da competição, através de bonificação financeira, através de bonificação por validação social, né, por reconhecimento. Então, acho que tanto na empresa com engajamento de equipes, quanto para questões sociais, entender a psicologia comportamental é um fator crítico e crucial para se questionar, poxa, como que aquele grupo específico age ou reage em determinada situação. Nesse contexto, tem até um modelo matemático e uma teoria matemática, que é a teoria dos jogos, né, que não tem nada a ver com jogos em si, mas é um modelo matemático de tomada de decisões que parte do pressuposto do interesse dos indivíduos, né? E nesse sentido, que cada indivíduo, cada pessoa vai se prezar por si em tomar de decisões que gerem recompensa para si. Como que você vê essas estratégias, esses objetivos da empresa para não fortalecer somente um indivíduo, no caso um diretor ou um CEO, mas fortalecer o grupo em si, o engajamento e a motivação do grupo? Obviamente, cada um tem sua estratégia, mas desse ponto de partida de que sozinho a gente consegue, mas em grupo a gente consegue ir mais rápido e fazer mais coisa. O que você já viu? O que você tem de dicas para o pessoal? Tem bastante coisa aí. Esse exemplo do metrô é bem legal, que apesar de ser parecer complexo, mas não tinha muita tecnologia de ponta ali, não tinha nenhuma tecnologia de foguete ali, né? Era colocar uns sensorizinhos
na escada ali e ver o que acontece ali, né? Então eles viram, olharam o ambiente, pararam ali e falaram, pô, tem uma escada, como é que a gente faz para a galera ir para a escada ali se a gente deixar aquilo mais divertido? Né? Esse é o pensamento. E aí você vai para outros exemplos. Tem um outro case também bem nessa linha. Esse case do metrô é da Volkswagen, né? Tem várias ideias ali do Fan Theory lá, que era antes até de existir a palavra gamificação. Então já era o mote da campanha era como é que é? Mudar hábitos pela diversão. Alguma coisa assim, ou a diversão muda hábitos, alguma coisa assim. Inclusive é uma dica, né, Marcel? O pessoal aí vê os vídeos da Fan Theory no YouTube, que tem cases muito legais. Procura a Fan Theory ali da Volkswagen, tem vários vídeos, deve ter umas 10. Foi uma campanha bem legal. Foi de 2009, imagina, tem 11 anos já. Então, aí tem um outro, falando, né, de contexto, assim, tem um outro case, um outro experimento, não posso nem falar que é case, mas é um outro experimento bem legal também, que botaram pintaram uma amarelinha, não sei se você viu esse também, pintaram uma amarelinha numa calçada de uma grande cidade, eu não lembro qual que é, se é Nova York, uma dessas grandes cidades ali, e deixaram lá para ver o que acontece. E as pessoas começaram a pular amarelinha, andando na rua, gente de terno, gravata e tal, olhava amarelinha, pulava amarelinha e ia brincar lá. Tem um outro experimento legal também, num centro de negócio também. A galera fez uma piscina de bolinha, construíram uma piscina de bolinha e paravam as pessoas. Você não quer dar um tempo e vir comigo brincar na piscina de bolinha aqui? Um monte de gente parou para ir brincar, né? Então, isso está muito impregnado na gente. A gente para quando a gente quer olha uma coisa onde a gente pode se divertir um pouquinho, a gente no mínimo vai prestar atenção para ver como que a gente atua naquilo, né? Tem outro case legal também do Play Pump, que até parou um pouco, até saiu, né? Eles pararam a iniciativa por outros motivos, mas a ideia é muito boa, né? Eles olharam, o Play Pump é uma ONG que leva água potável para as comunidades carentes na África, principalmente na África do Sul. E eles pararam, olharam para aquele ambiente de novo, né, olharam e falaram, como é que a gente faz para trazer água para essa comunidade? Porque eles andavam 10, 15 quilômetros para trazer água potável. Então, bom, a gente tem como fazer um poço artesiano aqui, mas não tem energia elétrica. Como é que a gente pode bombear essa água para uma caixa d'água para a galera? Pô, tem uma criançada aqui que não está fazendo nada. Será que se a gente colocar alguma coisa aqui, um gira-gira, será que a gente não consegue aproveitar esse movimento, bombear? E foi isso, né, a ideia do Play Pump. E deu super certo durante algum tempo, acabou que encerrou as atividades porque parou do buzz, né? A ideia na hora foi legal, aí perdeu um pouco o foco, acabou o patrocínio, enfim. As coisas que a gente acaba tendo que passar assim, de mercado mesmo. Mas é olhar o contexto. Então, né, eu acabo digredindo muito, desculpa, Matheus, mas olhando como dica mesmo, é observar o contexto e as pessoas. Alinhar o objetivo pessoal dessas pessoas. Por isso que é legal conhecer as pessoas, né? Saber quem são essas pessoas que estão trabalhando com você. O que elas gostam de fazer no final de semana? Elas são casadas, não são? Qual a idade? O que elas sabem? Que esporte que elas gostam de fazer? Você começa a perceber o que motivam aquelas pessoas intrinsecamente, né? O que elas gostam de fazer e ver aonde isso alinha com o objetivo de negócio da empresa, né? E aí é onde difere um pouco a gamificação, uma estratégia, uma abordagem de gamificação de criar um jogo, né? Um jogo pode fazer parte da estratégia. Mas criar um jogo a gente está pensando muito em entretenimento. Sim, que é legal, é bacana, a gente desperta um pouco desse ato de brincar, né? Mas a amarelinha pintada ali na calçada é só o ato de brincar, né? Ela não está fazendo muita coisa ali, né? Diferente do teclado do piano, que a ideia tinha um objetivo ali, a ideia era fazer as pessoas andarem na escada ali, pegarem a escada. Mas então alinhar esses dois objetivos, entender bem quais são essas pessoas para pegar o que motiva cada uma delas ali, ou no geral, no grupo,
né? Normalmente a empresa tem uma cultura corporativa. A gamificação funciona bem quando a cultura dentro da empresa já está bem desenvolvida, assim, quando está formando uma cultura legal já, é um bom momento para a gente pensar em gamificação ali. Porque a cultura não é que ela acaba direcionando, mas ela acaba atraindo as pessoas que se identificam com aquela cultura da empresa, né? Então você já começa a ter dicas dessa motivação intrínseca da turma. E aí quando você alinha isso com o objetivo de negócio, é onde está a estratégia de gamificação ali, é onde você consegue traçar ali. E aí pode ser competição, pode ser missão em conjunto, pode ser... Aí vai depender da motivação da galera. Uhum. E você acredita... E é legal pegar essas recompensas também da turma, né? Legal. Pegar as ideias, pegar os insights da turma. Feedback, né? Esse sentido de ir incrementando, né? Não, é uma construção a 4, 8, 12 mãos ali, né? Não dá para ser pegar na prateleira uma estratégia de gamificação e vai funcionar na sua empresa. Algumas coisas sim, algumas dores mais horizontais, né? Sim, talvez funcione. Recrutamento, por exemplo, não difere muito esse processo de uma empresa para outra. Mas quando a gente fala de cultura corporativa, cada empresa tem uma e cada empresa certamente vai ter uma estratégia de gamificação diferente. Legal. Você acredita que hoje, com o mapeamento de personas e com as hipóteses sendo geradas nesse desenvolvimento dessa estratégia, você acredita que nichar as possibilidades acaba sendo uma estratégia muito mais eficaz no sentido do que você já viveu, ou abrir e capilarizar utilizando as tecnologias que a gente já tem para comprovar e validar as hipóteses hoje de um processo de gamificação? Como que você identifica isso das suas vivências e o que você acha em relação a isso? Nossa, eu gosto... Acho que a gente tem que usar tudo que está disponível, né? Se a gente não tem como fazer uma coisa mais de larga escala, de abrangência, né, para uma empresa grande que tem, sei lá, 10 mil funcionários, certamente não vai ser uma estratégia analógica que vai funcionar para essa empresa. A gente vai ter que pensar em alguma coisa de larga escala ali. Mas para começar, a gente precisa começar pequeno, né? A gente precisa testar, porque é um pouco do que a gente estava falando antes. A gente não sabe se vai dar certo, a gente diminui o erro, né? A gente vai ajustando a direção ali conforme a gente vai entendendo um pouco do público, testando, conversando com ele, alinhando ali as coisas. Quando a gente tem um pouco mais definida a estratégia que a gente vai usar de gamificação, é hora da gente testar. E aí depende um pouco do tamanho da empresa. Motorola, por exemplo, que foi um caso que eu fiz lá, que a gente trabalhou, o nosso teste começou com 60 pessoas, a gente desenvolveu mesmo um app, um aplicativo, para testar com 60 pessoas, depois expandiu um pouco o teste para 300 pessoas e hoje está no mundo inteiro. Mas depende muito do tamanho da empresa, né? Tem empresas, por exemplo, que eu também já trabalhei, que o escopo é bem menor, e aí a gente testa, a estratégia é um board game, não é um aplicativo. A gente vai fazer um mural, um cartaz que vai colar atrás da loja, do balcão da loja, sei lá. Então é diferente um pouco a abordagem, mas a gente precisa testar, a gente precisa começar pequeno. Vamos testar só com essas pessoas dessa loja. Pô, deu certo aqui, vamos imprimir em casa mesmo, na impressora ali, vamos colar e manda para outra loja, vamos ver se funciona lá também. E aí deu certo, pô, agora sim, vamos mandar imprimir numa gráfica e espalhar para o Brasil inteiro, para as lojas todas, sei lá. Então varia um pouco, mas o começo tem que ser pequeno. Na minha experiência, assim, os cases que mais deram certo foi quando a gente começou, fez etapa a etapa. Planejou, bolou ali uma estratégia, testou, voltou, ajustou, e aí a gente vai testando. E isso não quer dizer que a gente vai chegar, depois desse processo todo, com uma solução definitiva. Que a gente planeja até um game design para, sei lá, estou falando sempre de corporativo, tá? Quando a gente fala de cliente, consumidor, é um bicho diferente, a gente precisa pensar de outra forma. Mas quando a gente está no mundo corporativo, assim, normalmente a gente planeja ali para um ano, mais ou menos ali, que aquela estratégia funcione, né? Que ela comece a ter, ela provavelmente vai dar resultado antes, mas que aquela estratégia funcione por mais ou menos um ano. E aí com esse planejamento a gente vai acompanhando, né? Depois que lança para a empresa inteira, a gente vai acompanhando. Pô, deu 6 meses.
o que a gente previu não é o que está batendo no real, tem alguma coisa errada. Né? Vamos ajustar o game design, tira ponto daqui, põe ponto lá, bola outras dinâmicas, vamos bolar uma competição, uma missão nova, enfim. O legal é ir acompanhando mesmo, para poder manter o engajamento, né, da turma e garantir que a coisa está andando. Ah, bacana. Tem um resultado também, né? Nesse sentido de que a gente falou um pouco de aplicativo, desenvolvimento de gamificação em plataformas digitais, e as pessoas cada vez mais utilizando smartphone no seu dia a dia, e até essas interações das ferramentas hoje disponíveis, que são inúmeras, mas poucas que de fato a gente usa no nosso dia a dia, como que você vê em relação a projetar uma ideia e colocar ela em prática, assim, no mesmo momento que você já pensa, já valida e já coloca em prática? Vamos usar o que a gente já tem agora. Você vê que essas ferramentas, sejam elas pagas em formato premium ou sejam elas gratuitas, dá para fazer algo? Sei lá, se a gente tiver uma ideia agora, você acha que dá para fazer algo com o que a gente já tem? Ou é um pouco mais complexo do que parece? Não, dá para fazer com ferramenta gratuita, tem a roda de baixada na internet, né? Você consegue fazer muita coisa. O próprio suite do Google já dá para fazer. Teve um case mais antigo, teve um case recente também, de um professor que usou o Google Forms para fazer uma experiência com os alunos dele. Então ele bolou uma historinha lá e conforme as respostas você ia pulando de uma página para outra, descrevendo. Teve um outro case também que foi que tinha uma historinha do metrô, eu não lembro exatamente qual foi a campanha, mas era um case de ajudar uma pessoa no metrô que entrou, estava tendo um atentado no metrô, tudo no Google Forms. Né? Então você consegue usar essas ferramentas que são gratuitas, que estão aí disponíveis, para já testar alguma coisa. Né? Então, o Google Forms, por exemplo, é uma ferramenta ótima, que você consegue montar uma árvore de decisão rápido ali. Você conseguir montar uma historinha bacana que prenda a pessoa num texto ali, pode até ter umas imagens e tal, busca imagem gratuita na internet também, coloca ali no form, você causa uma imersão na pessoa que a pessoa vai começando a andar naquilo lá. Pô, deu certo, a galera engajou, tive X respostas, tive mais respostas do que eu estava imaginando. Será que não dá para a gente pensar num aplicativo vamos filmar uma galera, vamos fazer um curta-metragem, vamos fazer umas ilustrações. Aí você começa a sofisticar mais a ideia. Mas com as ferramentas que a gente tem gratuito, a gente pode fazer bastante coisa, testar bastante coisa. Né? E ideia também não precisa ser uma ideia complexa. Né? A gente não precisa bolar um game design cheio de ferramentas, cheio de amarrações. Né? Tem a moeda vale X, mas 5 moedas valem um diamante e o diamante só compra aqui. Sabe aquela coisa mais complexa, amarrada, que a gente vê muito em game mobile, né? Que tem bastante essas coisas muito complexas e amarrada e tal. Você não precisa começar com isso. Você pode começar como a gente tive uma conversa uma vez num almoço, que a gente bolou ali um negócio bem rapidinho ali, ninguém ganhou nada ali, mas ele já testou e deu certo lá. Que era ele tinha uma operação de call center que ele queria só evidenciar para as pessoas, né, para aquela equipezinha dele ali, que tinha 20, 30 pessoas, como é que estava a performance da equipe individualmente. Né? Então a gente bolou lá, põe uma tela ali com um Excel, coloca o nome de cada um, põe uma corzinha, põe um carrinho ali e tal, qualquer coisa assim, e vai colocando, deixa aquilo à vista. Né? Isso é importante também, você deixar essas informações disponíveis, né, para a galera o tempo todo olhando para aquilo lá, já é uma motivação, né? As pessoas não vão esquecer de que elas estão trabalhando, elas, ao contrário, né? Elas vão agregar aquela parte lúdica no trabalho delas. Né? A gamificação faz isso. Né? A gamificação não é para tirar ninguém do trabalho, né? É para só deixar aquilo mais bacana de ser feito. Legal. É uma preocupação comum também das empresas. E falar que, não, vou colocar gamificação aqui, a galera vai ficar brincando o dia inteiro e não vai mais trabalhar. Isso é função de videogame, né? Videogame faz isso, game, entretenimento, que é um mercado gigante que faz isso, né? A gente é entretenimento puro. Gamificação não, a gente está olhando, o game pode fazer parte de uma estratégia de gamificação, mas a gente está sempre olhando para as pessoas, né?
o objetivo pessoal de cada um alinhado sempre com metas de negócio, com métricas de negócio da empresa. Legal. Essa perspectiva de desmistificar o que é, de fato, gamificação e como ela funciona, acho que é um ponto positivo que tem que ser pontuado sempre, né, Marcelo? Porque as pessoas acham que é algo muito complexo e que sempre envolve algum tipo de jogo digital, no caso que a gente está vivendo ainda mais à tona nos dias atuais. Eu acho que também é interessante perceber do olhar, né, desses nichos específicos de pessoas e que cada pessoa tem um modelo mental estruturado, mas que em grupo você identifica padrões. E quando você identifica padrões de um grupo, você consegue executar ideias de uma maneira um pouco mais assertiva, com essas validações, obviamente, sendo desenvolvidas periodicamente, né, e aí implementando melhorias incrementais, porque hoje, acho que o processo criativo, pegando o design thinking, né, o processo criativo de indução da ideia e no início do processo da pivotagem, que já está implementado o MVP, o produto mínimo viável, é aí que você tem que errar o máximo possível e gerar o máximo possível de opções para otimizar os seus recursos. Porque se você chegar no final e falar, poxa, ainda a gente tem coisa mais para fazer, nesse sentido de execução de investimento, você já está implementando, já está fazendo isso a longo prazo, só que você também tem que ter a mente aberta de que para inovar você precisa gerar esse erro, né? Então, quando você fala dos erros e está aberto a esse erro e da cultura empresarial, acho que faz total sentido nesse flow, nesse fluxo de ideias e de processos e da própria produção do conhecimento e do desenvolvimento da ideia para um serviço ou para um produto final, né? Muito, muito. Esse conceito de MVP que vem de startup e tal, né, é muito legal mesmo. Assim, a gente testar com o mínimo possível ali para testar a hipótese mesmo, né? E levantar as hipóteses e conseguir testar isso de forma rápida garante que a gente tenha as informações, o máximo de informação com os erros, né? E o game é mestre nisso, né? Quando a gente fala de game design é muito isso, a gente aprender com erro, né? Não tem manual de instrução para os jogos, né? Para os games ali, para não errar e tal. Você aprende errando, né? E a gente, mais que isso até, game designer, ele planeja para que você erre, porque isso faz parte do aprendizado, né? Então, Super Mario, que é o clássico exemplo de level design, né? Ele tem aquilo muito bem definido. Então, ele tem primeiro um buraquinho ali que você cair, faz um barulhinho, você morre, você começa a opa, não posso mais cair nesse buraco. Já entendi que eu tenho que pular. Você pula, aí você bate lá na tartaruguinha e fala, opa, não consigo enfrentar a tartaruga. Que jeito que eu posso fazer para matar essa tartaruga? Até que você tenta e pula em cima e ela morre. Então você vai aprendendo com esses erros que você vai cometendo no começo da fase ali, para chegar em umas fases bem mais complexas. Você vai no próprio Super Mario, né? Lá na frente, lá, são umas fases absurdas. Aí você já tem um monte de elementos. Você tem a florzinha que cospe fogo, tem o rabinho que faz voar, você tem um monte de outros elementos que você nem percebe que aprendeu aquilo no decorrer do jogo, né? Porque você errou bastante antes de chegar nesse nível máximo ali de excelência. Muito de motivação intrínseca também, né? De autonomia, de excelência, de propósito e tal. Tem um monte de coisa envolvida que é legal de estudar e falar, mas eu acabo evitando um pouco, porque na prática o que a galera quer é ver o negócio funcionando. Mas tem muita teoria envolvida ali, você sabe tão bem quanto eu, que para poder planejar uma estratégia legal, né? Você acredita, Marcel, que das ações, principalmente ações de marketing, aí, até essas estratégias e ideias que a gente citou, você acha que pontualmente a grande maioria estrutura o desenvolvimento delas, da parte de gamificação, de maneira visual, porque o ser humano é majoritariamente visual, ou você vê que tem possibilidades de ganhos da gamificação, dessa estratégia de engajamento e motivação, utilizando outros sentidos, principalmente num processo de compra, por exemplo, no engajamento, onde você tem muitas lojas agora já emitindo odores para fazer a pessoa entrar, e depois esse processo de compra que
o varejo está começando aos poucos a engajar, né, nesse fluxo de compra, que, querendo ou não deixa de ser, é uma gamificação, não na sua estrutura ideal e crucial, mas é um processo de ancoragem e despertar de desejos e que envolve, na medida do possível, esse sentido de recompensa, né, e depois de motivação para a compra. Sim. Não, não é só visual não, cara. A gente precisa, quanto mais sentidos estiverem envolvidos ali, dependendo da estratégia, melhor fica pro colaborador, pro usuário, pro cliente, né? Você falou de cliente, eu lembrei de um case de uma imobiliária que usava a realidade virtual para conhecer o apartamento, não montava o decorado, né? Tinha lá um Rift, um óculos lá, que a pessoa colocava e andava pelo apartamento como se estivesse vendo ali. E aí o mais legal é que você escuta o som ambiente, você escuta o vento. Quero saber qual é a sensação de estar no 20º andar desse prédio. Então você pega o elevador, sobe, você começa a envolver a pessoa nisso tudo. E aí você coloca alguns elementos de game ali, por exemplo, você aumenta um pouco mais ainda a chance de envolver o cliente, o consumidor ali. Mas quanto mais envolvido, vou citar um exemplo da FINI, que fiz o treinamento lá com o pessoal, treinamento corporativo. O treinamento corporativo normalmente envolve, né, o visual, né, PowerPoint ali, e alguém explicando ali. Então a pessoa está ali fisicamente, mas bem limitado, né, a parte sensorial ali. Na FINI, a gente fez uma historinha que era onde as pessoas viravam super-heróis. No meio do treinamento, elas começavam sem poder nenhum, né? E ao longo do treinamento, tinham as fases, a gente pegou esse treinamento, esse conteúdo todo do corporativo, a gente dividiu em algumas fases, então a gente contava uma historinha, tinha som, tinha dinâmicas que a galera tinha que levantar, resolver um quebra-cabeça físico mesmo, abrir um cadeado ali, descobrir o código para poder abrir. Então tinha várias dinâmicas nessas fases todas que eles iam ganhando poderes no meio do caminho ali, e aí tinha comemoração, tinha som, tinha uma roleta que ficava girando ali e tal. No final do treinamento, a galera estava ensandecida ali e tal, com capa, tinha também, né? A gente distribuía, conforme os poderes iam acontecendo, elas iam ganhando os poderes, elas iam pegando máscara, capa para poder voar e tal, e no final do treinamento tinha gente dando cambalhota, não ia mais andando de um lado para o outro da sala, né? Eles iam voando, iam fazendo posiçãozinha de voar e tal. Então a galera começa a se envolver naquilo e você está envolvendo vários sentidos, né? Por que é legal isso? Porque você aumenta a retenção depois desse conteúdo. A galera vai prestar, pode não estar tão envolvido, tão prestando atenção, não está prestando tanta atenção quando está só no slide show ali, né? No cara apresentando ali, mas ela está envolvida quando a gente coloca a gamificação em cima, a experiência toda. A galera está muito envolvida naquilo lá, que ela vai continuar falando daquele treinamento 1, 2, 3 anos depois. Esse treinamento aconteceu em 2018 e as pessoas continuam falando desse treinamento. Tanto é que a Laura Dias citou aqui que foi mesmo bacana e realmente relembrou, então... Laura, mas a Laura é suspeita que ela é minha esposa, mas ela tá lá também. Estava lá e disse, então... Ela estava lá e viu também, como então ela viu a galera, assim, foi bem legal. Eu acho que esses processos de engajamento, motivação e tirar de onde você nem espera as experiências, né, Marcelo? É onde que mora o grande segredo e a chave que, de fato, é aquele questionamento de, sei lá, $1 bilhão, né? Aquele questionamento que todos querem descobrir para ser um buzz, né, para dar certo, viralizar e dar certo, ou marcar a vida das pessoas, porque depois de um tempo ela vai relembrar que ela viveu aquilo, né? Então, seja em treinamentos corporativos utilizando experiências, seja em processos de digitalizar e gamificar esse processo para motivar e para engajar, eu acho que é o grande segredo, pelo menos nos dias de hoje, das empresas e para gerar experiência, né? Total. Quanto mais aproximar, né?
É o que eu acabo falando direto, assim, em palestra. A gamificação, ela antes de ser sobre games, ela é sobre gente, sobre pessoas, né? Então, é aproximar, entender quem são essas pessoas. A gamificação só vai funcionar se tiver gente envolvida, né? Não adianta você fazer um robozinho ali e tal, porque ele não funciona. A gente precisa de gente para ter motivação, para a gente poder trabalhar essa motivação toda aí. Opa, desculpa. Show de bola. Eu acho que nesse sentido que a gente traz à tona a mensagem, né, de que gamificação realmente sobre pessoas, entender a complexidade de como as pessoas pensam e a motivação intrínseca de cada um de nós, seja individual ou coletivamente, é um fator crucial para gerar novas oportunidades. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para fechar tudo isso que a gente abordou, Marcel, de como ser um processo mais criativo e como implementar isso nas nossas vidas ou na nossa empresa para realmente reter a motivação de um colaborador ou enfrentar as adversidades, implementando desses processos, dessas metodologias. É uma mensagem para você fazer sumarizar tudo que a gente disse aqui. Eu tenho medo de ficar muito repetitivo, mas é conhecer a galera, não ter medo de conversar, não ter medo de fazer pergunta, talvez até, antes disso, até aprender a perguntar, talvez. Conversar com as pessoas, quanto mais você conversa com as pessoas, mais você vai entendendo os caminhos ali e aprende a fazer as perguntas certas, porque quando a gente entender bem o problema, quando a gente entende bem o problema, a gente tem uma clareza melhor na solução, é meio caminho para a gente enfrentar, para a gente bolar uma solução lá. E não tem nada a ver com gamificação isso, né? Então, não só para gamificação, mas para qualquer coisa dentro da empresa. Quanto mais você estiver envolvido com as empresas, com as pessoas dentro da sua empresa, mais claro vai ficar aonde você tem que atuar para motivar a galera, para engajar a galera. E aí pode ser com gamificação, pode ser pensando num prêmio, numa premiação e tal, se o seu público pedir isso. Né? Então conversar muito com as pessoas ali. E assim, não achar que vai resolver, gamificação vai resolver os problemas, que isso é uma coisa que eu sempre falo também. Né? Então, gamificação não é panaceia, assim como nenhuma outra solução é panaceia. Né? A gente tem que ir testando e vendo o que funciona melhor, o que para de funcionar também. Tem muita coisa disso, né? A cultura da empresa vai mudando ao longo do tempo também. Ela não é a mesma que estava o ano passado, né? Então ela vai mudando. Então a sua estratégia também tem que ir mudando, se adequando à nova cultura, às pessoas que estão entrando na empresa, a novas áreas que estão entrando na empresa. Funciona numa área, não pode não funcionar na outra, né? Então tem muito disso. Então é mergulhar nas pessoas, querer entender as pessoas ali, de verdade mesmo, conversar com as pessoas ali. E isso não quer dizer também fazer uma entrevista por dia com todo mundo. Uhum. É mais prestar atenção, né? Prestar atenção nas pessoas ali, não focar lá no preciso aumentar o faturamento, a receita, aumentar a venda, então eu vou colocar um prêmio aqui que a galera vai perseguir esse prêmio aqui. Posso dizer com certeza que não vai funcionar. Legal. E para finalizar, Marcel, por favor, deixa alguma dica de livro, seriado, filme que você recomenda para o pessoal. Livro tem o primeiro sempre que eu indico é o Homo Ludens, né, que é do Huizinga, que ele fala muito sobre cultura, sobre o game como cultura mesmo, como formador de cultura, né, isso é bem legal. A leitura é um pouco pesada, mais filosófica, assim. Demora um pouco para a gente entrar nela, mas depois que entra, flui, é bem legal. E aí, no lado corporativo, o Gamificar é um livro bem legal, do Brian Burke, que fala bem focado na parte corporativa, né? Ele anda o livro todo montando exemplos, colocando exemplos ali do que funcionou, de como eles estão planejando ali. É legal que ele passa muito nessas etapas que a gente conversou agora, nessas etapas de gamificação. O que mais? Eu tô escutando um livro, meu primeiro audiolivro que eu tô escutando aqui, que está bem legal, que é do Simon Sinek, que é como é que chama? Infinity Game. Uhum.
que ele fala não é sobre gamificação, mas tem vários paralelos ali que são bem legais. Ele coloca muito de que as empresas que entenderam que o jogo, né, que elas jogam não é finito, elas não tem um vencedor. Né? A Microsoft não vai receber um troféu de melhor empresa de TI do mundo um dia. Isso não vai acontecer. Né? Vai sempre ter essas trocas, então é um jogo infinito. Então é bem legal o livro, essa abordagem é bem bacana. O que mais? De vídeos, tem o meu canal no YouTube, que tem um monte de videozinho lá, de diquinha de gamificação, acho que tem algumas coisas que dá para aproveitar lá. E qual que é o nome do canal, Marcelo? Passa para o pessoal. Procura por Marcelo Leal lá no YouTube, você vai achar meu canal lá. Legal. No meu blog também tem alguns artigos, tem um e-book que tem lá também. Tem várias coisas. Eu acho que no LinkedIn tem muita coisa que eu posto lá de dica também. Quem quiser acompanhar por lá também, eu acabo postando muita referência lá também. Legal. Então fica a dica para o pessoal. Acompanha o Marcel. Continue acompanhando nossos bate-papos aqui pelas lives. Marcel, super obrigado por disponibilizar seu tempo. Obrigado. E é um prazer sempre falar contigo e sempre valorizando essas experiências, essas trocas que são riquíssimas e compartilhando, né? Muito obrigado mesmo. Obrigado você, Matheus. Para mim é uma alegria falar de gamificação. Eu agradeço muito o convite. Muito obrigado mesmo. Show. Obrigado, galera, que assistiu também. Obrigado a todos aí. Grande abraço, excelente semana. Valeu, obrigado, Matheus. Tchau, tchau.